Certa vez eu, falando, né, no grupo familiar, mencionei que às vezes a gente olha para as maldades e as coisas terríveis que acontecem no mundo e a gente se questiona, né? Por que Deus permite esse tipo de coisa? E aí eu falando sobre isso, eu disse, a gente se escandaliza às vezes ou fica assustado com certas coisas que acontecem por causa do pouco período de tempo de vida que nós temos. Porque Deus tem um plano que é eterno, que Ele abrange toda a eternidade. E às vezes, por nosso pouco tempo de vida, nós passamos por situações terríveis e nós achamos que aquilo é tudo. Nós tendemos a acreditar que a nossa vida é tudo. Mas Deus existe desde a eternidade. E as coisas que acontecem, todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo tem um propósito debaixo do sol. E assim, eu usei uma certa analogia de que uma pessoa que vive 70 anos, por exemplo, e passa por um tratamento de câncer de 1 ou 2 anos, e no futuro ela só lembra do tratamento de câncer, ela só vai lembrar de coisas ruins, porque é uma coisa pesada, é uma coisa que machuca o coração. Mas a partir do momento que ela tem a perspectiva da vida toda dela, e de como ela ficou saudável de novo depois e melhor, e de como aquilo mudou a vida dela, ela tem uma nova perspectiva daquele tratamento de câncer. Da mesma maneira são as coisas na nossa vida. Às vezes a gente acredita que por determinado momento da nossa vida está ruim, ou certas coisas não estarem dando certo, a gente acredita que Deus não está sendo bom com a gente, ou que as coisas no plano da eternidade também não estão dando certo. Mas isso não é verdade, porque o plano de Deus é um plano eterno. E a gente às vezes só chega à compreensão de por que determinadas coisas aconteceram na nossa vida quando a gente chega à idade da velhice. E assim, eu pelo menos eu gosto muito de conversar com pessoas jovens, pessoas jovens e pessoas idosas. Eu gosto muito de ouvir pessoas idosas falando. Não necessariamente assim, frente a frente, né? Mas eu pesquiso muito material de pensadores que eu admiro, ou de qualquer pessoa assim, que tenha mais idade. Porque são pessoas que elas já têm capacidade de olhar para trás e avaliar cada período da sua vida e saber exatamente por que ela está ali naquele lugar e o que ela fez para chegar ali, e o que aconteceu e os erros que cometeu. Então, dessa mesma forma, eu vejo a vida de Salomão aqui, porque ele deixa bem claro que quando ele realizava as obras dele, ele se sentia extremamente satisfeito com aquilo, com a obra das suas mãos. Mas que mesmo assim, ao chegar na velhice, já no final da vida, quando ele viu que tudo aquilo era vaidade, ele olhava para aquilo, isso foi como correr atrás do vento. E se a gente lê o livro de Eclesiastes todo, ele soa tão pessimista para a gente, né? Ele soa tão pesado, ele soa um livro assim, que às vezes a gente até se admira de um livro com esse teor, está na Bíblia, né? Porque ele olha assim, ele não vê valor em nada. Ele olha para as obras que ele fez, ele olha para a sabedoria que ele teve, ele olha para os tesouros que ele conquistou, ele olha para tudo. Ele olha para as mulheres que ele teve, para a glória, para a fama, para tudo. E no final ele olha e diz que foi correr atrás do vento. E que nada disso tem valor. E em determinado momento ele chega à conclusão de que a única coisa que realmente tem valor é se alegrar com os seus amigos e glorificar a Deus em todas as coisas. Ou seja, de tudo que ele fez de grandioso, que às vezes a gente até inveja, né? Quando a gente vê um grande homem, um grande pensador, um grande político, um grande atleta, como a gente está vendo nas Olimpíadas agora, a gente olha assim, poxa, queria ser eu a ganhar essa medalha de ouro. Queria ser eu a estar nesse campo, nessa quadra, conquistando essa medalha inédita, conquistando o mais alto no pódio. E realmente é uma coisa assim que eu acho muito bonita, eu gosto muito de acompanhar os esportes. Mas eu imagino assim que no final da vida de alguém que ganhou uma medalha de ouro, e no final da vida de alguém que não ganhou uma medalha de ouro, que diferença vai estar fazendo essa medalha de ouro, de prata, de bronze? Ainda mais se essa pessoa depois não alcançar Jesus Cristo, perder a sua alma. De que vale todo esse esforço, essa conquista, né? Tudo é vaidade, a pressão do Espírito, o pregador vai dizendo.